Esse vídeo é uma tradução de um vídeo gringo do Spare Shades. Como esse vídeo ele é bom demais pra ficar só na gringa, eu vou traduzir aqui porque eu gostei muito desse vídeo, né? Um dos detalhes favoritos em The Cross é... Calma, eu sou disléxico, eu tô lendo o roteiro. É que quando você olha para o ponto de vista do Morrow, o criador da série, o dono da série, o criador da série, às vezes você pode ver a interface dos personagens. Não sei se é Morrow. Não entendi direito, né? Que a tradução não é muito boa do site que eu peguei, né? Enfim, tipo, a visão de vista dos drones ou do Morrow, sei lá, é que às vezes você pode ver a interface dos personagens na tela. Você pode ver a Frisk, os Knights, Cuphead até o Drifter. Por uma fração de segundos, quando se a Rose, não sei que é Rose, conseguisse detectar os detalhes nos personagens, porque Nico não faz parte da interface do usuário, que você me pergunta qual é o personagem de Cross que é mais diferente de todos. Eu teria que responder que o colega da equipe de Among Us, que apareceu, tipo, que lá apareceu por um segundo Among Us, enfim. Se você me perguntar qual personagem principal é o maior diferencial de todos, a resposta é ainda mais óbvia: o Nico de One Shot. Nico parece um pouco excêntrica, sei lá o gênero. Vou falar excêntrico porque eu prefiro, tipo, por causa que enfim, excêntrico em toda a série, porque é a única personagem que não tem nenhuma habilidade, sem luta, sem fuga, e é claro, ele não pode dizer que consertar itens faz parte de uma cena. Você realmente precisa ter uma pausa de itens em cada episódio para continuar se relevante e sério. Temos adultos contando com essa criança de 8 anos, o Nico tem 8 anos, para consertar uma arma. De qual forma Morrow, criador da série, deu a entender claramente papel crucial em toda a série. Mas quão significativo o One Shot realmente pode ser para o enredo? Porque não é realmente um jogo de ação, como eu disse antes. Então, como um jogo como One Shot pode representar uma ameaça multiversal para toda a série? Bem, para entender isso, precisamos dar uma olhada mais profunda na história de One Shot para descobrir exatamente o que está acontecendo com este jogo em Nico. Esse jogo em Nico. Então, com essa resolvido. Calma aí, eu sou disléxico, caralho. Aqui, ó. Resolvido. Espero que você possa relaxar e aproveitar o videoclipe. Cara, não entendi também. A história de One Shot começa com um programa chamado One Shot, que eu chamarei da máquina do mundo de agora em diante. O que torna esse programa completamente único é que ele é completamente senciente e pode falar com você praticamente sempre que quiser. Mas no que diz respeito à história em que a máquina vivas são realmente mais, o programa One Shot não é realmente malicioso. Ela valoriza genuinamente a vida dos seres vivos reais, mas não há um problema com isso.
A programação principal do One Shot foi projetada para aprender uma pessoa real dentro de um jogo. Quando você inicia o jogo pela primeira vez, quando a captura acontece nesse personagem real, então designada para o papel de salvador de todo o mundo, de um mundo, com você morrendo e cheio de falhas. Você, como jogador, deve ajudar essa pessoa a salvar o mundo. Então, a pobre alma que deve o azar de ser a vítima. Deixa aqui, ó. Tô lendo o roteiro aqui. Seria ninguém menos que Nico. Merda. Tornando a única pessoa real dentro do mundo de simulação. Citação: as pessoas aqui também são códigos. Você sabia disso? Você sabe disso? Todas são extensões da minha programação. Você, porém, é a única pessoa real aqui. É por isso que o inútil colocá-lo em perigo para salvá-los, para me salvar. Fim da citação. Para salvar o mundo, você deve retreinar o sol. Mas para Nico voltar para casa, você deve destruí-lo e matá-lo o programa. Por isso o jogo sabe que não pode lutar contra a programação principal. Ela fica realmente ansioso ao saber que toda a sua existência está colocando uma pessoa real em perigo. É por isso que durante todo o jogo ele continua dizendo para você salvar o Nico, mesmo que Nico signifique destruir o programa e nunca mais pareça valer a pena ser salvo. Mas tudo isso, deixa abaixo. Nossa, tem muita coisa ainda. Muda enquanto você pensa pela rota de solstício do jogo. Veja a máquina do mundo realmente capaz de fazer coisas realmente grandiosas. Só precisa de empurrãozinho na direção certa, porque foi exatamente isso que Nico fez. Porque não foi exatamente isso que no final a solstício, quando Nico se convence de a máquina do mundo ter muito potencial que há vivo nela e que é alguém por quem vale a pena salvá-la. Ela finalmente consegue se concentrar, finalmente é capaz de acreditar em si mesmo. Ele é capaz de reescrever seu próprio código e criar um final feliz, onde salvar o mundo também levaria o Nico de volta para casa. Acontece que as falhas que você vê em uma cena não são causadas pelo estresse do programa, e como o programa tem controle total. Agora ele é totalmente capaz de corrigir seus próprios erros. Ele não precisa mais seguir o seu código predeterminado. Ele pode mudar a si mesmo se necessário, inclusive removendo esse vínculo mental. Então agora, quando o Nico vai para casa, ele pode viver livremente, sem necessidade de ser vivo de verdade. Aqui, ó. Então, deixa eu ver aqui. Então o que tudo isso tem a ver com Mid-Cross? Bem, na verdade muitas. Primeiro vamos começar com Nico. Essa história, ao fundo, explica que Nico realmente deveria ser uma pessoa real, não algo feito de código. Isso é realmente, se você der uma
olhada rápida no antagonista da série. Unreal Engine, Game Maker Studio, GDO, Unity, esse quieto personagem interessante de qual falaremos mais tarde, chamado Miosara, não sei falar o nome dela. Você pode notar que todos esses personagens são baseados em motores de jogos, em que prioridade de qual todos os personagens são feitos, agora não são tentados a dizer que feitos de código se tornam outros personagens falsos, jornadas são menos reais. O que estão tentando dizer é que, como todos os personagens são baseados em código, eles são fracos diante aos jogos de motor de... Inclusive, sabe quando apareceu a Unity, né, da luta da Unity? Então, adivinha quem apanhou de verdade? Cuphead, Shovel Knight e Hollow. Adivinha os motores gráficos que eles são feitos na Unity. O Shovel Knight sendo feito na Unity 3D e o Cuphead e o Hollow Knight sendo feitos no Unity. Então assim, eles são mais fracos aos motores originais deles. E muito provavelmente devem existir outros motores gráficos além dos principais, né? Porque eles são os que mais fizeram jogos, eles são os mais fortes. Então provavelmente em algum momento no futuro vai aparecer outros motores gráficos que são realmente também fortes como os personagens, né? Porque não realmente fortes, mas eles são mais fortes do que os personagens porque eles são feitos a partir, porque cada um deles é feito, fora o Hollow Knight, o Cuphead e não lembro, sabe quem também é feito em um programa lá? Adivinha? É o Drifter. E adivinha o Drifter é feito em Game Maker. Então assim, ele apareceu lá, o negócio lá, porque eles são mais fracos contra eles. Não, ele era mais fraco contra ele. Então assim, o Drifter é mais fraco contra o Game Maker, porque ele é feito baseadamente no Game Maker. Motor de jogos. Vamos dar uma olhada nos criadores dos Rogue. Por exemplo, suas habilidades incluem mudar a probabilidade de um personagem, algo que você pode dizer enquanto desenvolve com um motor. Ele também é capaz de estragar todo o enredo de um jogo inteiro, assim como mostra no Drifter. Calma, deixa eu descer aqui. Os eventos que acontecem no seu próprio jogo, isso faz muito sentido quanto você pensa sobre isso, porque toda a história dela está escrita em um programa que o ladino pode ler como se fosse um script. Mas como tudo isso afeta Nico? Bem, para começar, você não pode realmente modificar as propriedades de Nico, já que elas não são realmente códigos, e sim você perguntar se o Rogues consegue detectar a história de one shot. É possível porque a máquina do mundo admite diretamente que as rotas normais estão praticamente escritas dentro do protocolo. Isso a menos que você faça a rota solstício, onde Nico quebra tanto o jogo que a máquina do mundo admite diretamente que as rotas nem sequer são escritas dentro do próprio código. Cito mais uma vez, tudo isso estava fora do protocolo. Esta seção nunca deveria ter acontecido,
de jeito que aconteceu, a história não estava escrita no meu protocolo, mas realmente mostra o mencionar o personagem que mencionei antes, Maiduzara, que nome feio, enfim. Segundo Maro, ela Moro, né, que tá errado aqui, deixa eu mudar aqui, Moro. Segundo Moro, ela não é específico, ela está nada específico, ela não é nada específico, ela está lá principalmente porque obviamente o Moro, né, que é o criador, não consegue implantar todos os mecanismos de jogo, é porque isso é porque isso ele disse que Medusa depende de interpretação. Usando essas informações, podemos concluir que Medusa é entre aspas, parte do motores de jogos, e que sabemos que Nico é imune aos motores de jogo. É bem provável as habilidades secretas de Nico seja ser imune à petrificação da minha Medusa. Sabe, estou começando a achar que o nome dela se pronuncia Mid do Zara. No entanto, Nico ser uma anomalia também tem suas desvantagens, principalmente sem o Sol. É totalmente possível que o multiverso não saiba qual mundo Nico deveria estar agora, já que Nico não faz parte realmente desse mundo. Não acho que seria possível abrir uma porta, um portal para a realidade de Nico, já que não é realmente um mundo de videogame. Isso pode explicar por que Nico não tem nenhuma interface de usuário quando encarado pelo Ladino. Segundo, para completar, não acho que Nico conseguiria assumir a forma de pesadelo para menos são não sei para pelo menos para nenhum sentido normal. Se você não sabe o que são formas de pesadelo, elas são essencialmente versões superiores que os personagens e seus poderes dependem ao seu próprio reino, mas novamente o One Shot não é um reino de Nico. É tão estranho para Nico enquanto o mundo de Nico vive dentro da Indie Cross. A única habilidade que Nico tem é falar com o jogador. Nem vem o Nico jogador, nem de Nico, infelizmente, é apenas uma parte do elo mental. Sabemos disso porque no início de One Shot, Nico não tem a mínima ideia de consciência dessa habilidade, e quando Nico vai para casa e sai do jogo, também estamos contando com Nico. Na verdade, o sol que Nico segura tem mais poder que Nico, não só para ser uma fonte de energia, é claro, mas é a única maneira de Nico voltar para casa é quebrá-la. Mas a questão é, onde está o sol de Indie Cross agora? Minha melhor aposta é que foi completamente roubado por Charlotte, que é aquele robozinho lá, porque vimos que Charlotte tem um grande interesse pelo sol. Não sabemos porque não temos ponto de vista dela naquela cena, mas a minha aposta é que ele será usado como fonte de energia. Quer dizer,
ela desapareceu misteriosamente no final do episódio e isso não vai voltar de jeito nenhum, mas para completar, porque deixa eu ver aqui, para completar, acho que devemos mencionar mais coisas que podemos mudar completamente o rumo de toda essa série. Olha, embora tenham dito, caralho, calor, caralho, deixa eu ligar aqui o ar-condicionado. Pô, mano, calor desgraça. Não é dito antes, realmente assumir a forma do pesadelo. O Nico não pertence àquele mundo, ainda há outra pessoa que certamente poderia a própria máquina do mundo. Deixa eu te dizer, se isso acontecer, tudo vai virar um caos. Seja, não há dúvidas que a máquina neste mundo está em colapso nesse momento. A ansiedade que ela tem em causar dano a um ser vivo. Bem, Nico está desaparecido agora. Mesmo retornando à segurança, ainda será preciso sacrificar para Nico possa realmente voltar para casa. Mas é aí que as coisas mudariam. Preste atenção ao prólogo do episódio 2. Quando um jogador joga one shot, deixa eu baixar aqui, reconhecerá imediatamente que se passa no final, ou no final normal, né? Significa que a missão mundial ainda precisa aprender a lição que aprendeu em Solstício. Acho que esse arco de personagem é exatamente o que a máquina do mundo precisa em Indie Cross também, mas agora que uma forma de assustadora é porque isso que por isso que para consertar o mundo, Nico e a máquina do mundo deveriam estar por uma rota de solstício. Dessa vez, nessa versão distorcida, aqui ó, e precisa de Nico para convencê-lo a realizar todo o seu potencial. Não é mais o mundo de One Shot que está morrendo, mas todo o multiverso e realidades são destruídas e tomadas. E se há alguém que consertar a máquina quebrada, não é que consertará um código quebrado, não é a máquina do mundo. Não, é a máquina do mundo. Tudo o que preciso é uma forma de pesadelo para a máquina do mundo acessar cada realidade e com responsável apenas si mesma por Nico. Ele também é responsável por o multiverso. Se correm bem, tudo será consertado, todos os mundos serão salvos e as pessoas perdermos ao longo do caminho serão restauradas, mas a máquina do mundo deveria se estressar com a enorme quantidade de pressão. Bem, vamos torcer para outra pessoa tenha um plano alternativo. Mas lembre-se, isso é apenas uma especulação, uma teoria. É um jogo especial, é derramar. Enfim, é uma boa teoria. É basicamente, eu tô traduzindo aqui a teoria, né? Acrescentei tipo umas coisas microscópicas que não é tão importante. E é isso aí. Quem gostou, gostou. Quem não gostou vai se fuder, mano. Brincadeiras.